convidar você a abrir a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 6 de Oséias. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Esse versículo, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para falar com o Senhor nessa noite. Pai amado, estamos na Tua presença e carecemos, Deus, do Senhor. Fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz, inspira-nos, ilumina-nos, para que possamos ter uma vida que agrade a Ti acima de todas as coisas. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, em seu livro, o profeta Oséias, ele, inspirado por Deus, ele traz uma mensagem para o povo de Israel, apontando para o pecado. Esse é o contexto desse livro do profeta Oséias. E ele aponta para a idolatria, para o pecado, para o engano, para a perversão que está tomando conta, que está se alastrando, que prevalecia ali em Israel. E o Senhor, num severo aviso, ele manda dizer por meio do profeta que ele virá como um leão para despedaçá-los, até que haja arrependimento, até que o povo reconheça que está pecando o pecado, para que eles se voltem para Deus. O arrependimento de pecado é de grande importância na vida daquela pessoa que quer buscar o conhecimento do Senhor, porque, via de regra, o que o pecado gera na vida das pessoas? O pecado, ele traz tristezas, o pecado traz toda sorte de malignidade, de escassez, de miséria, fome, ruína, declínio moral, declínio espiritual e finalmente a morte. É isso que o pecado traz. E aí, o Senhor, ele traz esse severo aviso para o povo de Israel. Mas aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente percebe que mesmo diante de todas as tragédias humanas na história, mesmo diante de todos os problemas que o povo de Deus enfrentou na história, a gente percebe e vê que Deus, ele sempre manteve um povo fiel a Ele. Fica nítido que Deus, ele sempre reserva homens e mulheres que se mantêm fiéis a Ele. E a Bíblia vai chamar de remanescente do Senhor. E aí, quando esses escolhidos de Deus, quando esses homens e essas mulheres se veem diante de um declínio generalizado do pecado, quando esses escolhidos do Senhor veem ao seu redor toda a ordem de malignidade, o que eles fazem recorrentemente na Bíblia? Eles passam a clamar, a suplicar, a se humilhar diante de Deus, e enxergam a sua própria incapacidade, a sua própria impotência. E aí nós também vemos na palavra de Deus que quando o povo de Deus, quando um homem e uma mulher revestido do Espírito Santo começa a clamar ao Senhor por não concordar com o pecado, com a mentira, com a idolatria, o que acontece?
Nós vemos isso na palavra de Deus. A Bíblia sempre nos mostra que Deus, Ele ouve o grito de socorro do seu povo. Deus, Ele atende a oração do seu povo. Ele vem, Ele reanima, Ele renova, Ele reaviva, Ele refaz a aliança com os seus filhos. E é maravilhoso, porque quando Deus vem e ouve a oração dos seus servos, a presença de Deus, a manifestação do Senhor, sempre restabelece alegria, prosperidade, paz e ordem. Então, num ambiente dilacerado pelo pecado, pela idolatria, pela mentira, quando um homem e uma mulher enxergam esse ambiente de maldade, quando esse homem e essa mulher clama a Deus, Deus ouve, e Ele vem e instaura o amor dEle, toda a bênção que vem de Deus. É isso que está acontecendo aqui no ambiente do capítulo do livro de Oséias, sobretudo aqui no capítulo 6, também no capítulo 5. Então Oséias, diante de toda a maldade e calamidade, ele vem e lembra o povo, e ele diz assim no primeiro versículo desse capítulo, ele fala assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Como se Ele dissesse: povo de Deus, vinde, levante a voz ao Senhor, clame ao Senhor, voltemos a Deus, porque se nós voltarmos ao Senhor, Ele certamente vai ouvir a nossa voz, e Ele virá em nosso socorro, e virá e curará as nossas feridas, porque só Deus pode dar um bom termo para as nossas vidas. É isso que o profeta está dizendo. Mas eu quero olhar com atenção o versículo 3, que nós lemos, que é o nosso texto base. Disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lendo esse capítulo, essa semana, estudando a palavra do Senhor, eu fiquei intrigado ao ler isso. Essa frase colocada pelo profeta, amando de Deus, à primeira vista me pareceu um pouco contraditória. Conheça a Deus. Eu me lembrei de primeira mão que quando nós olhamos para a Bíblia, Deus, Ele sempre mostra no texto bíblico que o homem naturalmente já conhece a Deus. Isso faz parte de todo ser humano. O ser humano, ele já conhece a Deus. Mesmo aquela pessoa que insiste em dizer que não conhece a Deus, aquela pessoa que insiste em afirmar que Deus não existe, a pessoa fala que Deus não existe, a Bíblia vai rebater isso, dizendo que o próprio Criador gravou no coração de cada ser humano, de cada pessoa, a ciência primária de que ele, o ser humano, é criatura de Deus, que ele foi criado por Deus, portanto, ele conhece a Deus. Todo ser humano tem isso no seu íntimo, no seu interior, no chip da memória de cada pessoa possui essa informação, de que ele é um produto do Criador. Ele sabe que Deus existe, isso é ponto pacífico na Bíblia. Eu gostaria de ver alguns textos que a palavra de Deus nos mostra isso. Por exemplo, Salmo 139, mostrando que o homem conhece a Deus. Salmo 139, versículo 14 diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado. Campeão, olha só o que diz Romanos capítulo 1, diz assim, versículo 20 e 21, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Nesse capítulo 1 aqui de Romanos,
está dizendo o seguinte, que as pessoas têm renegado a existência de Deus. E pior, as pessoas, além de renegar ao Criador, não lhe dão a devida glória, não o glorificam, não exaltam. E qual é a consequência disso? Eles são indesculpáveis, eles são inexcusáveis, são imperdoáveis. Não há defesa que os livrará da condenação de justiça do Senhor, porque eles insistem em negar a existência de Deus. Então, queridos, por si só, o homem, naturalmente, ele conhece a Deus. Conhece a Deus. Mas as Escrituras também vão dizer que o homem conhece a Deus, além de conhecer a Deus por si mesmo, ele conhece a Deus também pela natureza criada. Não é isso que diz Atos 14, 15, 17? Olha só o que o evangelista Lucas escreve lá em Atos: anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Isso é a graça comum de Deus, é a bondade de Deus que é estendida a todos os homens. Deus, ele dá a chuva, ele dá o alimento, e a Bíblia vai dizer que todos os homens naturalmente conhecem a Deus. Além de Atos, nós encontramos essa afirmação também lá em expiação. Irmãos, permita-me ser específico nesse ponto. Todo homem, mesmo aquele que pode levantar argumentos, ele conhece a Deus, ele tem conhecimento natural da existência do Criador. E se não bastasse ele próprio, como prova do conhecimento de Deus, se não bastasse toda a natureza, ainda tem mais um agravante. Tem mais um agravante. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o próprio Deus, ele se encarnou no mundo. E a encarnação de Deus andando no mundo é uma prova contundente da presença de Deus. Por isso é que a Bíblia vai dizer que o pecado no singular é não reconhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o maior pecado. Dentro da doutrina cristã, da organização, da teologia bíblica, não reconhecer a Deus e não adorá-lo, esse é o pecado primário, esse é o primeiro pecado. E os homens insistem nesse pecado. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 1. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Por quem? Por Deus. Mas o mundo não o reconheceu. Então, na minha análise, estudando a palavra de Deus, eu cheguei nessa conclusão. Eu olhei e falei, espera um pouquinho, todos nós temos um conhecimento intrínseco, nosso. Todos nós conhecemos naturalmente que Deus existe. Isso está marcado na nossa estrutura, no nosso DNA, na nossa construção, corpo, alma e espírito, que Deus existe. 2, quando eu olho para a natureza me diz que Deus existe. Está lá, os céus, o firmamento, toda a natureza também me vai mostrar que Deus existe. Mas ainda por cima, isso fica muito mais claro, porque o próprio Deus se faz conhecer por meio da encarnação de Jesus, Deus de Deus.
confirmado na palavra através do Espírito Santo. E aí é impressionante que mesmo com todas essas provas, as pessoas dizem não acreditar em Deus. Dizem, defendem o ponto de vista de que Ele não existe. De que Ele não existe. Me lembrando aqui, essa semana, eu tive um momento de aconselhamento, e um irmão, amigo, ele me colocou um áudio de um conhecido dele, e esse áudio, esse amigo mandava um recado, e ele contava a história, as suas argumentações, e nesse áudio ele dizia o seguinte, que ele sempre trabalhou na obra de Deus, evangelizou, participou da igreja, de cânticos e tudo mais. Só que daí no áudio ele diz mais ou menos assim, que hoje a conclusão que ele chega é que se ele tiver que crer que Deus existe, que Jesus existe, para ele ser salvo, ele fala isso no áudio, então ele não será salvo, porque ele não crê mais, mesmo com todo um histórico cristão. Isso me lembrou, ali na resposta, eu até coloquei, isso me lembrou aquele filósofo do século XIX, Nietzsche. Nietzsche, um grande filósofo, quando ele parava para falar, todas as pessoas acreditavam. E Nietzsche teve um berço cristão protestante. Mas na sua filosofia, nos seus desvarios filosóficos, num determinado momento da vida, ele chega e fala o seguinte: Deus está morto. Deus está morto. E ainda ele fala outra coisa, ele fala o seguinte, ele diz que a Bíblia seria exterminada dali a alguns anos. O curioso disso tudo, que chega a ser uma ironia, é que hoje, a casa onde Nietzsche morou, é um centro de estudo bíblico. Agora, sabe como que ele morreu? Ele morreu louco, sendo cuidado pela sua mãe e pela sua irmã. E Deus não morreu, Ele continuou na sua glória, dominando todas as coisas e dirigindo toda a sua criação. E a Bíblia que Nietzsche falou que iria ser exterminada, como diz o pastor Luiz Saião nas suas brincadeiras, ele fala, a Bíblia vai muito bem, obrigado. Está aí. Então, quando nós olhamos essa situação, essa condição da humanidade em não reconhecer a Deus, isso é uma afronta ao Senhor, porque é Ele quem criou todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Deus. A ordem do nosso pensamento, a ordem do nosso intelecto, tudo isso quem mantém é Deus, porque a lógica, irmãos, a lógica não pertence aos homens. A lógica, a razão pertence a Deus. E Ele compartilhou conosco o seu atributo. Mas os homens insistem em negá-lo. Insistem em negá-lo. Romanos capítulo 1, 28 diz assim: como eles não se importaram do quê? Me ajudem, do quê? De ter o conhecimento de Deus. Eles têm o conhecimento. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Percebe a lógica disso daqui? Eles não se importaram em conhecer a Deus. O homem, naturalmente, ele conhece a Deus. Então, posto e estabelecido isso, todo homem conhece a Deus, todo ser humano conhece a Deus. Voltando para a argumentação do profeta Oséias, Oséias disse, conheçamos a Deus. Então eu me perguntei, não seria então contraditório o próprio Deus ordenar por meio do profeta que o homem deve conhecer a Deus? O homem já conhece a Deus, naturalmente. E a resposta é, não é contraditório, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não fala uma coisa e depois
refaz ou fala outra. A Bíblia, ela é perfeita, graças a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos na Bíblia que existem diferentes aspectos do termo conhecer. Diferentes aspectos do termo. Por exemplo, aqui em Romanos, que nós acabamos de ler, Romanos 1, 28, eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Esse conhecimento, atenção, irmão, esse conhecimento aqui em Romanos significa que as pessoas, elas não querem saber de conhecer a Deus. A palavra no original tem um sentido de identificação. As pessoas não se importaram em identificar o Senhor como único. É esse o sentido. Compreende? No sentido de que elas não o reconheceram como autoridade maior. Elas não reconheceram a Deus. Elas não identificaram a Deus como sendo Ele o único Senhor e Criador de todas as coisas. Elas não reconheceram o Senhor. Elas insistem em mentir contra a lógica da sua construção física, intelectual, espiritual, em não identificar a Deus. Conhecem a Deus, mas elas não fazem a mínima questão de o identificar. Não identificam a Deus. Já o texto de Oséias, capítulo 6, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tem diferença na intenção do termo. Estão acompanhando o raciocínio? Porque é legítimo. Eu li, conheçamos e prossigamos em conhecer, mas todo homem conhece a Deus. Mas esse conheçamos e prossigamos, no sentido original do termo, quer dizer o seguinte, que nós devemos ter familiaridade íntima e contínua com o Senhor, o nosso Criador. É isso que quer dizer. Como se o profeta estivesse dizendo: prossigamos em nos familiarizar com o Senhor, se tornando e cada vez mais se tornando íntimo de Deus, familiar a Deus. Então a criatura, após conhecer a Deus, após identificar a Deus como único, após esse primeiro passo, reconhecendo a Deus, a progressão exigida por Deus, após você identificar a Deus como único Criador, agora a progressão que Deus exige é que você passe a buscá-lo com intensidade, num relacionamento íntimo, tal qual um filho tem um relacionamento íntimo com o seu pai que o ama. É nesse sentido que o profeta ordena o povo de Deus. É uma progressão nesse processo da salvação. Então o ser humano, ele identifica a Deus no princípio do seu relacionamento com Deus, e depois, o próximo passo, ele começa a se esforçar em conhecer a Deus intimamente. Agora pense comigo, por favor, irmãos. Se a ordem de Deus é para que todos nós o conheçamos em intimidade, aí tem uma pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu vou conhecer a Deus? Conheçamos e prossigamos, é a ordem do Senhor. Mas como é que eu vou me esmerar em conhecer a Deus? De que forma? Qual é o meio que eu vou fazer para conhecer a Deus? Em espírito e em verdade, me tornar íntimo do Senhor. Como é que eu devo fazer? A partir do ponto que eu identifico que Deus, Ele é o único Deus, que Ele é o único Deus Criador, agora nós temos uma ordem desse Deus que nos fez, e a ordem dele é que você tenha que conhecê-lo de perto, próximo.
E isso é para o seu próprio bem. Isso é para o teu próprio bem. É para a bênção da sua vida. Conhecer a Deus com proximidade, isso é bom para você. É bom para a tua família. É bom para os teus negócios, para o teu trabalho. É bom para você conhecer a Deus, ser íntimo. Você identificou a Deus como o único Criador? É só Ele é o Criador, ok. Identificou a Deus? Então o próximo passo que o Senhor te manda é que você deva conhecê-lo com intimidade. E eu estou dizendo que isso, e não só eu, a Bíblia diz que isso é bom para a tua existência em todos os aspectos. Em todos os aspectos da sua vida. Mas aí fica a pergunta: como é que eu posso conhecer a Deus? E aí nós vamos buscar na palavra do Senhor. Alguém poderá responder: ora, eu conheço a Deus lendo as Escrituras, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu conheço a Deus, conheço mais a Deus. Essa é uma ótima resposta. Uma ótima resposta. Mas eu quero dizer, para surpresa de alguns, que somente a leitura bíblica, necessariamente, ela não te levará, ela não vai te conduzir a conhecer mais a Deus, no sentido da profundidade exigida por Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas não, talvez não. Só ler a Bíblia, eu acho que talvez não. Olha só, uma pessoa, ela pode ser um estudante diligente da Bíblia. Uma pessoa, ela pode conhecer de memória várias passagens e vários textos da Bíblia. Uma pessoa, ela pode ser ávida por ler as Escrituras. Mas só isso não garante o conhecimento de Deus. É muito mais do que isso. Lá em Timóteo, olha isso, fala de pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. São de entendimento corrompido e reprovados na fé. Paulo está confrontando pessoas, alertando o seu discípulo Timóteo: olha, Timóteo, você vai pastorear a igreja, e lá você vai encontrar pessoas que estão sempre aprendendo, mas elas nunca chegam ao pleno conhecimento de Deus. O entendimento delas são totalmente corrompidos, tem uma postura reprovável diante de Deus. Imagina só, se o conhecer a Deus fosse ler as Escrituras, ou somente ler as Escrituras, quem mais seria próximo de Deus do que os fariseus e escribas? Eles eram doutores da palavra, eles conheciam a palavra de Deus. No entanto, eles não conheciam a Deus, mesmo com todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, mesmo com todo o conhecimento. Tito 1,16 diz assim, que há pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, pessoas dizem conhecer a Deus, leem, aprendem, mas nunca alcançam o conhecimento da verdade, por isso são reprovados na fé. Então, ok. Então, só a Bíblia é isso. Então, não me leva ao conhecimento. Então, talvez ouvir a pregação do Evangelho.
ouvir a pregação todo domingo, na quarta-feira, isso me leva a ter um conhecimento maior de Deus. Afinal de contas, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus me leva ao pleno conhecimento de Deus. Mas será que é isso? Será que ouvir a palavra de Deus vai me tornar mais conhecido do Senhor? Olha o que Jesus disse em João 14:9. Ele falou assim: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não o quê? Ainda não me conheces. Há tanto tempo estou convosco. Jesus pregava, ensinava, proclamava o tempo todo. As pessoas ouviam a pregação, mas elas não conheciam a Deus. Vocês não me conhecem, diz o Senhor Jesus. Então, é legítimo concluir que somente ouvir a mensagem também não vai te conduzir ao pleno conhecimento, mesmo que você ouça o pregador mais piedoso que existe, mesmo que você ouça um pregador cheio da unção de Deus, somente ouvi-lo, esse pregador santo, dedicado, ouvi-lo, pode ser que só ouvi-lo não te leve ao pleno conhecimento de Deus. É só lembrar de Judas Iscariotes e tantos outros, aqueles milhares que ouviam a pregação do Senhor Jesus. Jesus foi o maior proclamador do Evangelho que andou nesse mundo, a palavra viva de Deus. As pessoas ouviram o Senhor, mas mesmo assim elas não se tornaram conhecidos de Deus, elas não conheceram a Deus. E nós podemos buscar outras respostas. Então, uma vida de oração vai me tornar mais conhecido de Deus, vai me fazer conhecer mais o Senhor. Uma vida de louvor, de maior frequência à igreja, eu frequentar a igreja, os cultos, vai me tornar mais conhecido, vou conhecer mais a Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro inteiro, ela é um bloco maciço, integral, completo, a revelação de Deus. E a Bíblia, ela nos traz apontamentos que vai nos mostrar, que vai nos levar a um entendimento superior, a um entendimento maior. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 4. E eu vou pedir para que vocês leiam, por favor, todos a uma só voz, vamos lá. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Eu fui dar uma olhada, o que é esse conhecido lá em Gálatas. E esse conhecido que o apóstolo Paulo diz, escrevendo para a igreja da Galácia, quer dizer o seguinte, que agora eles possuem um conhecimento absoluto, sendo conhecidos por Deus, numa compreensão, num entendimento completo, absoluto, diferente, estão comigo? Daquele conhecimento lá em Romanos. Aquele conhecimento lá que nós lemos lá do apóstolo Paulo, capítulo 1, está dizendo que eles não identificaram a Deus. Lembra disso? Esse conhecimento aqui já não, é um conhecimento, é um conhecer pleno, é um conhecimento absoluto. Ele está dizendo o seguinte, que só conhecemos a Deus na medida que Ele nos conhece primeiro. Da mesma forma que nós o escolhemos, porque Ele nos escolheu primeiro. É o que diz lá em João capítulo 6, 44. Na mesma proporção e medida que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João capítulo 4.
é desse jeito. Quem conhece a Deus, o conhece no sentido de profunda intimidade. Porque antes de conhecer a Deus, é conhecido por Deus. E aí, antes que alguém se espante e fale, olha, não, mas é isso? Sim. Nós temos que compreender, meus irmãos, que isso é tranquilo, que isso é normal. Isso acontece de forma natural. Por quê? Porque Deus é o primeiro em todas as coisas mesmo. Ou não? Deus é o primeiro. Nós não temos essa pretensão. Ele é o primeiro. A Ele é toda glória. A Ele é toda honra. É a Deus. Ele é o primeiro em todas as coisas. O centro é Deus, em Jesus Cristo. Ele é o primeiro e nós não podemos assim nos abalar. Eu fui com a minha esposa fazer uma visita numa família muito querida nessa semana. E no momento em que nós estávamos lendo a palavra de Deus e nos preparando para orar ao Senhor, num determinado momento eu disse o seguinte, que a Bíblia, ela narra a história não de homens, mas a Bíblia, ela relata, ela revela a história de Deus. A Bíblia fala de Deus, porque todo o centro de toda honra e glória é para Ele. E como que nós podemos aplicar isso em nós? Podemos aplicar o seguinte: a tua história não é sobre você, a tua história é sobre Deus em você. Talvez eu não tenha sido claro. Eu quero dizer o seguinte, que os problemas que você atravessa, os problemas que você enfrenta, que você sofre, você tem que ter a compreensão que se você é do Senhor, toda a construção da tua existência é dele, é de Deus. A sua história não é sua, a sua história é de Deus. E toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Nós temos que ter essa confiança. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, do Senhor, nós podemos discernir na revelação bíblica que cada um de nós, que eu e você, que cada pessoa que está aqui sentado nesse templo, cada um de nós temos que participar da busca do conhecimento de Deus em nossas vidas. Eu e você somos responsáveis em buscar, em ser íntimo de Deus, em nos aprofundar ao conhecimento de Deus e conhecê-lo como Ele é. Essa é nossa responsabilidade. Mas a palavra também esclarece de que o conhecer a Deus, prioritariamente, só pode acontecer debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus. Você só pode conhecê-lo verdadeiramente quando o Espírito Santo soprar o sopro vivificador dele sobre a tua vida. É somente assim que você vai conhecer. É o poder de Deus que está no controle dele, que é derramado sobre cada membro da sua igreja, sobre cada membro do corpo que é dele. Acompanhe comigo o que diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9, diz assim: e Ele fez. Quem fez? Deus. Que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação. Aleluia! Ele quem fez que você o conhecesse. Talvez você não tenha um coração tão grato assim, mas se você está aqui sentado nessa noite, ouvindo a palavra de Deus,
resgatado do mundo de pecado, condenado ao inferno. Se você está sentado aqui, meu irmão e minha irmã, é porque Deus fez com que você o conhecesse antes. O desejo que você tem no teu coração de conhecer mais a Deus, e eu sugiro que você tenha esse desejo, que você busque esse desejo é o Senhor que coloca em você. Conhecê-lo mais e mais. Isso deve nos lançar ao chão, com a nossa boca no pó da terra, e dizer assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me fez conhecer a Ti. E a partir do ponto que o Senhor se revelou a mim, agora eu sou impelido a conhecer mais e mais ao Senhor, mais e mais a Deus. Quem vai te conduzir nesse caminho progressivo de conhecer a Deus é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é o Espírito Santo sobre a sua igreja. É o Espírito Santo quem nos conduz. Eu acho maravilhoso a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando a gente se debruça a estudar, nós temos a nítida percepção que 20% da Bíblia, olha só, 20% da Bíblia fala de coisas que eu e você temos que fazer. 80% é daquilo que Deus fez, faz e fará. A Bíblia, ela fala dos feitos de Deus, não dos nossos feitos, é dos feitos de Deus. Filipenses 2,13, olha só, Filipenses 2,13, é sensacional. O que nós vamos dizer? A palavra do Senhor fala assim, nos ordenando: desenvolvei a vossa salvação. Você tem responsabilidade nisso. Desenvolvei, lutai pela sua salvação. Mas a palavra do Senhor, ela já emenda: é Deus quem opera em vós, tanto querer como agir, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o nosso Deus. É imperativo naquilo que eu e você temos que fazer. Desenvolvei a vossa salvação. No entanto, é Ele quem opera em cada um de nós, tanto querer quanto o agir. É o Espírito Santo quem nos faz enxergar uma vida de pecado, quando o pecado está ao nosso redor. É o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas, nós naturalmente não enxergamos, a gente não consegue perceber. O homem natural acha que está tudo bem, vai numa festa, vai num lugar onde o nome de Jesus está sendo escandalizado, está sendo pisoteado, o homem natural não percebe. E tem crente que não percebe também, mas se percebe, é o Espírito quem abre os olhos, que nos faz enxergar. O tlim, tlim, tlim na nossa cabeça, o insight, enxerguei, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos faz ter a percepção de que nós nos encontramos abatidos, enfraquecidos, que precisamos obedecer a palavra de Deus, em conhecê-lo mais. Quem nos faz, quem nos alerta, quem nos faz enxergar, é o Espírito Santo, que te faz enxergar que você está vivendo uma vida de fraqueza espiritual. É Ele quem abre os teus olhos. É o Espírito Santo de Deus quem o leva a uma vida de oração com fervor.
não uma mornidão, mas uma vida de oração em fervor, para que você seja reavivado para a glória de Deus. É o Espírito Santo quem te conduz e nos está conduzindo aqui nessa noite a ler a palavra de Deus, mas ler a palavra de Deus com desejo, com fome, abrindo os nossos olhos para o mistério da eternidade. É o Espírito Santo quem faz isso em nossas vidas. É o Espírito Santo quem transforma aquele crente que está com o hábito de vir à igreja, um hábito social apenas. É o Espírito Santo quem transforma isso e passa a fazer com aquele crente, com que você, comigo, venhamos para o culto com grande expectativa de ouvir a voz do Senhor. Em vez de vir para a igreja num hábito social, vou lá, estou acostumado a ir, o Espírito Santo nos alerta, Ele nos acorda, e nós passamos a vir à igreja com um grande desejo, com uma esperança de que o Senhor vai falar comigo nessa noite, sedento pela voz do Senhor. É o Espírito Santo quem te leva a orar com fervor. Somos dependentes. Só que veja, nós não podemos confundir de forma alguma que na ação do Espírito Santo não é negado de que cada homem, de que cada ser humano, ele tem responsabilidade nas suas escolhas, porque nós fomos feitos seres dinâmicos por Deus. E nós temos as nossas escolhas, nós possuímos lucidez nas decisões, ou não? Sabemos, se temos uma mente saudável, sadia, nós temos clareza no pensamento. Por isso é que Deus nos responsabilizará por cada decisão. A palavra de Deus é: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a salvação é: ative em você cada meio que você possui, cada meio externo que está ao teu alcance, para que você conheça a Deus, meios que Deus lhe favoreceu. Ative isso, arregace as mangas, ative, mas dependa da graça do Senhor. 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, eu conheço. Primeiro, Ele conhece as suas ovelhas, depois nós passamos a conhecê-lo. E é muito interessante, porque a raiz desse conheço as minhas ovelhas é a mesma palavra que nós encontramos lá em Romanos capítulo 8, 29, que diz assim o texto bíblico: Deus conheceu de antemão. E está falando, se você pegar todo o texto ali, o contexto, conheceu de antemão os redimidos. É a mesma coisa, é um conhecimento muito além do que um conhecimento informativo. Não é uma informação, é um conhecimento determinante, é um conhecimento íntimo. Queridos irmãos, nós precisamos desse conhecimento. Nós não podemos ouvir a ordem da palavra, a ordem direta de Deus, imperativa em nossas vidas, e sair alheios. Podemos, nós somos acordados, essa palavra mexe no nosso coração, nós somos conduzidos por Deus a conhecê-lo.
Então, concluindo, quero concluir. Provérbios 1:7 diz assim: temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Deus deu para cada um de nós o atributo dele, da razão. Nós conhecemos, nós pensamos, nós agimos com discernimento, porque isso nos foi dado. Deus é quem nos deu isso. Portanto, nós devemos ouvir, discernir, e a partir do ponto que eu ouço, que eu discerno, eu também agora vou decidir por conhecer a Deus. Seria muito interessante para a tua vida, para a vida da nossa igreja, que você não saísse daqui sem essa percepção da urgente necessidade de conhecer a Deus. Seria muito interessante para a tua vida, para a vida do corpo, que você não saísse daqui sem esse anseio de conhecer a Deus. Nós vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos orar, e na oração, seria muito bom que você falasse: Pai amado, o pregador falou tantas coisas, mas uma coisa ficou em minha mente, que eu devo e tenho que conhecê-lo mais, porque a palavra do Senhor me dá essa ordem. Eu tenho que ter esse compromisso de conhecer mais a Deus. Mas o que eu vou fazer? Eu sou a parte fraca. Eu não consigo. Como é que eu conheço a Deus? Mas você pode ao menos pedir a Ele, para que Ele abra os teus olhos, abra teu coração, para que Ele mostre para você o que está ao teu alcance. Quais são os 2% que você pode fazer para que Ele entre com os 98%? Você pode pedir ao seu Senhor: o que está ao meu alcance, Deus? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte nesse processo de conhecê-lo mais? O que eu posso fazer? Nós dissemos que muitos, mas muitos, mentem não reconhecendo a existência de Deus. Dizem que Deus não conhece, e esse erro é fatal para a eternidade de cada um que pensa dessa forma. Mas talvez, e certamente, o teu caso não é esse. O teu caso é que você simplesmente se encontra abatido, entristecido, enfraquecido, sem força para retomar o caminho do conhecimento, do crescimento no conhecimento de Deus. Por isso, a orientação que o Senhor nos dá é que você dependa do Espírito Santo, que você possa clamar ao Senhor. Romanos capítulo 8, 16 diz assim: porque quem o conhece, a palavra diz, quem o conhece, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos seus filhos. Será que você pode dizer: vivifica-me, Senhor? É possível você dizer no seu íntimo: Senhor, me acorda, abra os meus olhos, vivifica-me, porque eu quero te conhecer mais e mais. E olha, conhecer de Deus não tem fim, porque o Senhor Deus, Ele é infinito. Conhecimento de Deus é como um círculo, não tem fim. A mente humana, atingida em cheio pelo pecado, desde a queda, não consegue mensurar a grandeza de Deus,
a profundidade do conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Então eu quero só colocar 4 orientações ou sugestões que eu tenho aplicado na minha vida. E você pode orar ao Senhor, falar: Senhor, me mostra o meio. Uma coisa é certa: você tem que conhecer mais a Deus. Portanto, primeiro, humilhe-se diante de Deus em oração. Tiago capítulo 4 diz: humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus em oração, em submissão. Ore, jejue. Nossa vida não pode ser uma vida tão morna desse jeito, uma vida tão racional desse jeito. Vida com Deus é coisa séria. Humilhe-se diante da presença de Deus e Ele te exaltará. Ore, jejue. Mas a gente não faz voto. Faça um voto ao Senhor, é bíblico. Faça um voto ao Senhor: eu quero te conhecer mais. Se humilhe, coloque a sua boca no pó, na terra, e fale com Deus, rogue a Ele para que Ele se manifeste a você por meio do Espírito Santo. Clame a Deus: Senhor, aviva a minha alma, aviva a minha vida, mas diga de verdade, porque o Senhor é aquele que sonda todos os nossos corações, Ele conhece cada mente e intenção. Diga de verdade, se é que você está compromissado com a ordem que Deus deu por meio de Oséias. E essa palavra que Deus deu a Oséias ecoa por todos os séculos, é para o povo de Deus. Então fale ao Senhor. A prática na oração pode sim te levar a conhecer a Deus, mas é uma oração em humildade, no sentido de você querer ver a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Porque se você se humilhar na presença de Deus, Ele vai te elevar aos tesouros celestiais, e você vai experimentar o gozo, o deleite da presença do Senhor, mesmo aqui nessa vida. Então se humilhe ao Senhor em oração. 2, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A postura nossa, ao ouvir a pregação, a profecia bíblica, tem que ser com desejo ardente. Eu tenho que vir à casa do Senhor com um grande desejo de ouvir aquilo que Deus tem para falar a mim. Porque quando eu venho assim, eu sinalizo para Deus: ó Deus, quero te conhecer, Senhor. Eu mostro ao Senhor o desejo que eu tenho de conhecê-lo cada vez mais. Então intensifique em ouvir a palavra de Deus, porque o púlpito não é brincadeira. Deus ainda fala com o seu povo através do púlpito. É no púlpito. Deus usa, pela sua misericórdia e graça, homens pecadores, carentes da graça de Deus, que sobem no púlpito para falar com o povo. É uma questão de fé. É fé. O povo de Deus tem fé naquilo que a palavra de Deus indica e nos orienta. Então, aumente, por exemplo, a sua frequência nos cultos, com um desejo ardente de ouvir a mensagem de Deus, que vai alimentar o teu coração e vai tornar você mais íntimo do Senhor. Isso é urgente para a tua vida, meu irmão. 3, medite na palavra.
Medite na palavra e aplique a palavra de Deus na sua vida. Mas eu não tenho forças nem vontade de ler a palavra. Por isso é que nós começamos. Ponto número 1 é: humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Mas o 3, medite na palavra. Você pode fazer isso. Isso está ao teu alcance. Quando Deus fala para conhecê-lo, é que você coloca todos os meios externos que Ele te deu. E um deles é meditar na palavra do Senhor, priorizando a leitura, o conhecimento no ensinamento das Escrituras, nas Sagradas Letras. Aplique-se em ler a palavra numa postura de oração, não de letra morta. A letra morta não vai te levar a conhecer a Deus, mas é ler a palavra do Senhor numa postura de oração, para que o Espírito de Deus ele possa atuar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia, ela é totalmente racional, ela é lógica. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e compreendê-la normalmente, vai ter um conhecimento racional. Só que o povo de Deus, ele tem um conhecimento supra-racional, é acima de toda irracionalidade e toda racionalidade, é acima, é um conhecimento que vem do trono de Deus, que o homem natural, ele não consegue perceber. Então, quando eu me dedico, eu me esforço na leitura das verdades de Deus, eu tenho que fazer isso em total reverência, para que Deus mostre para mim, para que eu conheça mais profundamente. Não é abrir a Bíblia e ler, é ler em reverência, numa postura de oração. 1 Coríntios capítulo 1, 23 e 24 vai dizer assim: o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os eleitos é o quê? Mas está fraco. O que é para os eleitos? Olha que maravilha, o Evangelho é poder, sabedoria de Deus para a tua vida. Então leia as verdades do Senhor, acima da nossa pobre razão, em oração. E por último, permaneça em santa expectativa. Permaneça na expectativa. Esse é um ponto que fala muito ao meu coração. Sabe quando você está esperando algo grandioso que vai acontecer? Já ficou assim? Está esperando uma notícia que você está aguardando, e você fica ali naquela ansiedade para receber aquela notícia. É nesse ponto, a partir do ponto que eu oro, me humilhando, em que eu ouço e medito na palavra do Senhor, a partir disso agora, eu vou ficar em santa expectativa para que Ele se revele a mim, para que eu possa conhecê-lo mais e mais. É um conhecimento que não tem fim. Então eu oro, eu me humilho, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, mas eu fico numa postura de espera para que o Senhor se revele a mim, para que Deus faça eu conhecê-lo mais, clamando ao Senhor e ficando nessa expectativa pela manifestação de Deus. E aí, quando você menos esperar, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. Deus vai te usar, você vai começar a amar mais ao Senhor, você vai começar a amar mais a palavra de Deus, você vai ter sede e vontade de estar na casa do Senhor, porque isso não vem de vós, é o Senhor quem opera esse conhecimento. Mas daquilo que está ao meu alcance, eu mostro para Deus que eu tenho esse interesse em conhecê-lo mais e mais. Eu termino lendo 2 Crônicas, capítulo 7, 14, versículo 14.
que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra para a tua vida? Clamar, orar, buscar, se arrepender. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai gerar cura na tua família. Deus, Ele é poderoso para sarar a tua casa, a tua existência. A partir do ponto que você clama, ora e busca, Ele vai colocar gozo, satisfação, vai estabelecer a paz que só Ele pode dar. Que de repente você não tem vivido isso, mesmo sendo da igreja, de repente. Se você clamar, orar e buscar, é o resultado do conhecimento de Deus. Sabe quem que é o conhecimento de Deus em nós? É Cristo. É Cristo Jesus, porque Ele é a esperança da glória. Diz assim a palavra: quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória, Ele quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Acho que nós somos desafiados. Eu fui desafiado a querer conhecer mais a Deus, a buscar isso, aquilo que me diz respeito. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Assim é que tem que ser o nosso objetivo de vida. Porque o pecado arruína, mas o conhecimento de Deus constrói, abençoa e põe em ordem. Que o Senhor te anime, te revigore, te reaviva. Que você entenda e compreenda a urgência de conhecer mais a Deus. Conheça a Deus. Peço que você feche os teus olhos e agora que você coloque a sua vida no altar do Senhor. Peço que você se preocupe com a profundidade do teu relacionamento com Deus. Como é que está? Nós somos abalados todos os dias, atacados pelas coisas desse mundo. Então diga ao Senhor a tua fraqueza. Você não pode muita coisa, mas Ele pode. Entregue a Ele para que Ele cuide de toda a tua vida. Talvez nós temos pessoas aqui que têm negado o conhecimento de Deus. Se tem pessoas aqui que não creem em Deus, certamente o Senhor o trouxe aqui para você ouvir essa verdade suprema. Talvez você até identifique a Deus. Você tenha o identificado como Criador. Talvez você até creia que o Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Trino, é o Criador, mas parou por aí. E não é para parar por aí. A ordem de Deus é que você o conheça mais. Porque se você não o conhecer, você vai ficar num estado de desordem com o Criador.
sem plenitude, sem satisfação, sem amor verdadeiro na sua existência. Ou talvez você seja um irmão amado, que ama a Deus, mas está abatido pelas lutas, trabalho, as lutas externas, na travessia dessa vida, e você foi enfraquecido, mas você precisa urgentemente retomar o conhecimento com Deus. A minha sugestão é que você busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então você deve buscar. Fale com Deus nessa hora. Peça a Deus para que você progrida no conhecimento. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero conhecer mais e mais a Deus. O mundo jaz no maligno. A nossa vida é passageira. O que interessa é que eu conheça mais a Deus.